Mas antes da ceia, vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Abra o santo livro comigo, em 1 Reis, capítulo 17. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Vamos ver o que diz o verso 1. 1 Reis 17, verso 1. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Até aí, deixa aberto, fecha os olhos, vamos orar. Pai Santo, mais uma vez recorremos a Ti e a Sua graça, cônscios da nossa pequenez, da nossa miserabilidade, cônscios da nossa dependência do Senhor e da Sua grandeza, majestade. São tempos difíceis, de trevas e escuridão. Faz brilhar, Senhor, Tua luz sobre o Teu povo. Alcança-nos com a Sua graça, Senhor. Somos pobres, aflitos, mas o Senhor cuida de nós. Assiste-nos mais essa noite, pelo poder da Tua palavra. De alguma forma, de alguma maneira, receba a glória para si, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, sem dúvida alguma, cada dia que passa, cada dia, semana, mês, ano, nós vamos notando e vendo o cumprimento das profecias que se aceleram a cada dia, e elas, como Jesus disse, apontam para o princípio das dores, ou seja, um tempo de escuridão, de trevas e de sucessivas crises. Também não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo em um momento de tremenda, terrível perturbação e de crises em todas as camadas, em todos os âmbitos da nossa sociedade. Como Isaías 60 diz, que a escuridão cobre toda a face da terra. Essa é uma profecia, claro, desde a queda se cumpre. Mas quanto mais o fim se aproxima, mais densa se torna essa escuridão, mais ampla o seu alcance sobre toda a face da terra, fazendo a sociedade moderna naufragar em um caos político, um caos social, um caos moral e um caos espiritual. Como se não bastasse todo esse caos, essa escuridão, toda a sociedade, parte da igreja visível afunda, emerge também na escuridão, em uma apostasia de escala global. E a única forma de combater isso, a única luz no meio dessa escuridão toda, reside em uma instituição, na Igreja do Deus vivo, e através dos seus membros. Eles são os portadores da luz, e para que possamos fazer frente, ou para que se possa fazer frente a toda essa escuridão, Deus precisa levantar o seu exército, precisa levantar homens, precisa levantar mulheres de Deus. Ian Bounds, pregador metodista, diz que Deus não unge métodos,
Deus unge homens, Deus levanta homens, Deus enche do Espírito Santo homens, Deus separa homens para o seu ofício, para a sua obra, para o seu reino. E como nós carecemos de homens de Deus no nosso tempo, como nós carecemos. Ao longo da história sempre houve períodos de crise, sempre houve períodos de densas, intensas trevas, mas Deus sempre deixou o seu testemunho. Deus sempre ergueu ao longo das eras homens de Deus, profetas, reis, sacerdotes, apóstolos, homens de Deus, intercessores, evangelistas, pastores, pregadores, missionários, teólogos, avivalistas, e através deles, Deus mudou o cenário local, mudou o cenário regional, mudou o cenário nacional daquelas épocas. Só você se lembrar, no período escuro de cativeiro de Israel, Deus ergue um homem, no poder do Espírito Santo, chamado Moisés, e com o poder de Deus, vira o Egito de pernas para o ar, e derrota, humilha todos os deuses do Egito, e liberta com mão poderosa Israel do cativeiro. E assim sucessivamente, Josué, no seu tempo, na época dos juízes, o período negro escuro, Deus levanta Jefté, Eude, Sansão, Débora, e nesse tempo difícil, estes homens, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a sua influência, conseguem refrear o mal, combater o mal e mudar o cenário. Na época dos reis, o grande rei Davi, que exaltou a glória de Deus nessa terra como quase nenhum outro, que construiu um império, que venceu guerras, que renovou, restaurou o sacerdócio levítico, para a honra e para a glória do Senhor. A terra Deus foi temido na terra, engrandecido, exaltado, através do ministério real de Davi. E assim nós vemos até a época dos profetas menores, profetas maiores, homens de Deus, que chegavam diante de reis, diante da apostasia, e diziam: assim diz o Senhor, e reinos inteiros estremeciam ao som da voz desses profetas. Entramos no Novo Testamento, os apóstolos, homens que mudaram o mundo, Paulo, toda a bacia do Mediterrâneo, evangelizada, virada de pernas para o ar, motins, perseguições, burburinhos, avivamentos, eclodindo, surgindo em todo o Mediterrâneo, através de um homem, Paulo de Tarso, e assim por diante. Na patrística, Irineu, Policarpo, Agostinho de Hipona, Justino Martim, Inácio de Antioquia, homens também, frente ao Império Romano, se destacaram diante das feras, tanto humanas como das selvagens, passando pelos morávios, os valdenses, os puritanos, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon. Que dizer de Lutero? Um cenário totalmente em trevas, período das trevas, Inquisição, caça às bruxas, apostasia do romanismo, papado romano, venda de indulgências, bulas, encíclicas. Vem um homem sozinho, com 95 teses, bota a Europa de pernas para o ar, e aqui estamos por causa da ousadia de um homem. Na Inglaterra, bares lotados, igrejas vazias, pecado, heresias, orgias, bacanais sendo feitos. Deus levanta John, Charles Wesley, George Whitefield, num grupo de oração chamado Clube Santo. Em 1734, um avivamento irrompe e livra a Inglaterra de um banho de sangue da Revolução Francesa. Na Nova Inglaterra, Estados Unidos,
A mesma coisa, bares lotados, prostituição, bebedeira, cultos entediantes com pregações sonolentas. Um homem começa então a fazer uma exposição da justificação pela fé, e um avivamento vem sobre a Nova Inglaterra e milhares de convertidos. Jonathan Edwards era esse homem, e assim por diante. Nos nossos dias, não é diferente. Olha o que você está assistindo, olha o caos que tem se tornado a nossa sociedade, fazendo Sodoma e Gomorra, os antediluvianos, a época do Império Romano, fazendo daquilo jardim de infância, dado a profundidade, a baixeza da moralidade do homem, da corrupção, das orgias que nós assistimos a céu aberto. Veja o estado da nossa sociedade, veja o que se tornou as instituições, veja o que se tornou as nossas lideranças políticas, veja o que se tornou a religião, veja a apostasia em larga escala, veja a morte de pessoas, corrupção de toda sorte, milhões e milhares com os olhos vendados, indo ao inferno todos os dias, sem a menor esperança de salvação. Um relativismo, humanismo, pluralismo, pragmatismo, tomando conta da sociedade. Não há mais valores absolutos. Estamos assistindo à morte da verdade. Estamos assistindo uma sociedade líquida, fluida, uma sociedade que não tem solidez em nada que é, em nada que faz. A degradação, a corrupção, a extinção total dos valores morais, dos valores cristãos. E como eu disse, na igreja, na fé e na religião, bestas sendo erguidas e fazendo sinais, e enganando a muitos. Heresias, apostasias, seitas, blasfêmias, como nunca na história, enganando milhões, seduzindo-as, como a serpente seduziu Eva, e enviando-as entorpecidas, anestesiadas ao inferno, sem que saibam. Neste mesmo contexto, também faz-se necessário Deus erguer o seu exército, Deus erguer homens de Deus, homens ousados, intrépidos, valentes, homens para mudar o cenário, para orar, interceder, pregar, homens que não temem a ira do rei, homens que não temem nada nem ninguém, homens que batam continência para o Senhor dos exércitos, e vão às searas, e vão enfrentar esse mundo, no poder do Espírito Santo, na pregação do Evangelho. E é isso que eu quero falar, em alguns minutos. O homem que Deus usa, o homem que Deus usa, e eu quero usar como texto base, o tema da minha mensagem, 1 Reis 17, a vida do profeta Elias, porque tem muitas semelhanças com o nosso tempo, e à luz da história de Elias, nós vamos ver o homem que Deus usa, e o homem que Deus escolhe e ergue para esse tempo, que pela misericórdia de Deus, aqui entre nós e entre os que nos assistem, possa estar presente alguns desses homens, Deus possa alcançar pelo seu braço forte, pela sua graça, separá-los e levantá-los para serem profetas desse último tempo, os trabalhadores da vinha, os ceifeiros da última hora. Quais são as características do homem que Deus usa? Primeiro aqui, nós precisamos saber, da condição da sociedade, da época de Elias. 1 Reis 17, mostra a ascensão desse profeta, um dos maiores profetas de toda a Bíblia, de todos os tempos, e particularmente um dos que eu mais admiro. Deus o levanta, mas qual era o contexto?
o reino havia se dividido. Jeroboão e Roboão dividem as tribos, 10 tribos seguem um rei, e as outras 2 tribos outro rei, formando o que chamamos Reino do Sul, Judá, e Reino do Norte, Israel. A época que o rei era Acabe, o pior rei de Israel, o pior rei que já existiu. Como se não bastasse o pior rei, Acabe se casou com a pior mulher que já pisou na terra, Jezabel, uma bruxa, uma mulher do inferno, uma criatura concebida para fazer o mal. E através dessa união de Acabe e Jezabel, eles promovem o culto a Baal. Acabe e Jezabel ordenou que todos os altares a Yahvé, ao Senhor, fossem derribados, destruídos. O culto havia sido extinto ao Senhor, a aliança havia sido quebrada, os sacrifícios haviam sido cessados, não se cultuava a Deus nessa época. Ao lugar de Yahvé, Baal, o deus cananeu, o deus da fertilidade, o deus pagão, foi erguido, e ele era cultuado. Então Elias, ele aparece num cenário de crise política, de crise financeira e de aguda, endêmica, sistêmica apostasia. Uma apostasia em larguíssima escala tinha cometido este reino, um sincretismo religioso, a falência e a extinção do culto a Yahvé, para dar lugar ao culto a Baal. E nós temos muita semelhança com hoje. Nós podemos ver o Senhor Deus sendo empurrado do seu trono. O que se cultua hoje na igreja moderna não é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, não é o grande eu sou, é um Deus fabricado pela mente dos falsos profetas, para atender a demanda daqueles que, tendo comichão no ouvido, não suportam as sãs doutrinas, mas amontoam para si doutores segundo as suas concupiscências. Liga a TV, veja o que é promovido em nome de Deus, veja o que é lido, o que é pregado, o que é ensinado, veja os cultos dominicais abarrotados de gente, adorando outro Deus, diante de uma generalizada apostasia. E é nesse cenário que aparece Elias, é nesse cenário que aparece o grande profeta Elias. Deus então levanta Elias desse cenário. Oh, meu irmão, vamos orar para que num cenário semelhante ao de Elias, de apostasia, Deus levante homens, Deus erga homens, Deus separe homens, para falar em seu nome, para pregar o evangelho. Quem sabe não estão aqui entre nós, quem sabe alguém aqui de forma despretensiosa, tímida, ou me ouvindo, seja este a quem Deus separará, a quem Deus erguerá, a quem Deus ungirá com seu Espírito. Deus precisa de homens, e os quer erguer, que Ele erga entre vocês, separe vocês, como levantou Elias. Isso mostra que Deus faz uso de homens. Veja só, Deus é quem opera, o poder é de Deus, a glória é de Deus, é tudo por graça, mas Deus faz uso da instrumentalidade humana. Deus, para executar suas obras, usa instrumentos, ferramentas, peças, e o instrumento que Deus usa na sua obra são homens, mulheres, escolhidos, separados dentre o seu povo. Deus pela sua instrumentalidade pode mudar a condição dessa sociedade. Deus pela sua instrumentalidade, meu irmão, pode promover um avivamento e refrear o mal dessa sociedade. Deus é poderoso, o poder é dele, a glória é dele, a honra é dele.
a graça é dele, mas Deus faz uso de homens. Que você seja um instrumento de Deus para essa parte. Que ele brade dos céus: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ouça a resposta da sua boca: eis-me aqui, envia-me a mim. O texto também diz que tipo de homem era Elias. Que tipo de homem é quem Deus levanta? Então Elias, o tesbita. Tesbita não é o sobrenome de Elias. Tesbita aqui não é um título de Elias. Tesbita fala da geografia de Elias, da onde Elias vinha, aonde ele morava, que terra era. Tesbita aponta para Tisbé, uma cidadezinha localizada em Gileade, perto da Galileia. Quando fala Elias, o tisbita, é para dizer que ele morava numa cidade pequena, insignificante, sem expressão, uma cidade que não era muito povoada, distante, longe. Esse é o tipo de homem que Deus levanta. Talvez você pensa: eu tenho me sentido fraco, acovardado, incapaz, porque eu não tenho dons, talentos, árvore genealógica, não tenho graduações, ou não venho de contextos acadêmicos, teológicos, espirituais, ou não venho de uma linhagem pastoral bíblica. Eu não sou profeta nem filho de profeta, mas plantador de sicômoro. Elias é uma prova que Deus não tem compromisso com títulos, Deus não tem compromisso com grandeza, Deus não tem compromisso com esses aparatos todos. Muitos dos homens que Deus usa são assim, sem expressão, sem riqueza, sem fama, sem popularidade. Deus os tira de buracos, os tira de anonimatos, os tira de lugares longínquos, os tira de algo que não tem expressão. Quem é Tisbé? O que é Elias? Nós não sabemos, não é nada, não é ninguém, não significa nada. Pois é esse que eu vou escolher. Pois é esse que eu vou escolher. E a Bíblia também diz, Elias o tisbita. É muito estranho isso aqui, porque na cultura judaica, sempre que se apresenta um personagem na escrita, mostra-se a sua casa, a sua descendência, a sua genealogia. No caso de Elias, ele não tem genealogia, ninguém sabe quem é o pai desse homem, ninguém sabe de que tribo é esse homem, ninguém sabe quem é a mãe desse homem, ninguém sabe de que casa real ele descende, de que linhagem profética, sacerdócia ele descende. Elias simplesmente é um moribundo. Elias não tem genealogia, Elias não tem diploma, Elias não tem nada marcante na história. É Elias o tesbita, apenas isso. Esse é o tipo de homem que Deus separa muitas das vezes. São os pequenos, os sem expressão, os fracos, os tímidos, meu irmão, para que o poder se aperfeiçoe, para que ele receba a glória. Vem comigo na história para você ver, quando Deus escolhe Davi, veja as características. Samuel vai até a casa de Jessé, para escolher dentre os filhos, um homem, e vem Eliabe, forte, suntuoso, musculoso. Deus não tem rejeitado. Vem Samar, vem os outros filhos, nenhum deles. Então Samuel pergunta a Jessé: acabaram esses filhos? E Jessé diz: não, ainda falta um menor. O menor. Quando Samuel olha para Davi, o menor, um menino de 17 anos,
Deus diz: é este que tem escolhido para ser rei. E a Bíblia diz depois, lá quando Davi já é rei: eu te escolhi de trás das malhadas. Não é nem o boiadeiro, não é nem aquele que vai à frente dirigindo o gado, é o que ia atrás, era o ponteiro, uma função extremamente modesta, extremamente pequena. Deus escolheu o menor, Deus escolheu o mais simples, Deus escolheu aquele de trás das malhadas. Esses são os homens que Deus usa, aqueles que não podem repartir a glória com ninguém. Veja o mesmo caso de Gideão, a clássica história. Estava Israel sob a servidão dos midianitas, jugo, opressão, sítio, pesados impostos, batalha, guerra, trevas. E Gideão está quietinho, pequenininho, novinho, franzino, medroso, tímido, fraco, incapaz. Então vai o anjo do Senhor, uma cristofania, e diz para ele: varão valoroso, você vai libertar Israel da servidão dos midianitas. Ele: como pode ser isso? A minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da minha casa. Então o anjo responde: vai nessa tua força, varão valoroso. É o caso de Elias, é o perfil de homens que Deus escolhe. Talvez você olhe para você e diz: como que Deus vai usar? Olhe para David Wilkerson, franzino, caipira da Pensilvânia, tímido, fraco. Olha para David Brainerd, um homem franzino, fraco, que vomitava o próprio rim. Olhe para o Leonard Ravenhill, homem sem expressão física, homem sem condição financeira, homem sem árvore genealógica, franzinos, tímidos, pobres. Esses são os homens que Deus usa. Elias, o tesbita. Morava numa cidade insignificante, não tinha genealogia. Quem é você? De quem que aquele rapaz ali descende? É aquele ali, esse aqui. Quais são os seus talentos? Você não tem nada. Você não é nada. Você não tem dinheiro, não tem força, não tem beleza, não tem inteligência. E às vezes você fica: é impossível Deus usar um homem como eu. Não, meu irmão, é exatamente esses que Deus pode. Eu não disse que Deus não pode usar os inteligentes, os fortes, os poderosos. Claro que Ele faz uso deles, mas esse é o perfil que Deus escolhe, para que nenhuma carne se glorie, para que a honra, a glória seja toda dEle. Então, se você estava desencorajado por causa da sua condição, cuidado, pode ser você mesmo a quem Deus vai separar. Assim, franzino, tímido, medroso, fraco, para que mais glória Ele receba. Que mais? O homem que Deus usa. Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, presta atenção nessa frase: perante cuja face estou. Perante cuja face estou. Veja só, ele estava indo até Acabe, ele estava indo profetizar, ele estava indo pregar, ele estava indo cumprir o seu ofício, ele estava indo diante dos homens, mas antes de ir diante dos homens, ele estava diante de Deus, o Deus perante cuja face estou. Irmãos, esse é o Deus, o homem que Deus usa. Antes de ir diante dos homens, antes de subir num púlpito, antes de fazer missões, antes de falar ao povo, é um homem que passa tempo diante de Deus, é um homem de oração. Isso aponta para a oração. Por quê? Porque Tiago vai fazer menção de Elias e dizer que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor pedindo que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. Homens de Deus são homens que se põem de joelhos, homens de oração. O que aconteceu com a oração nesse século?
Por que a oração se divorciou da teologia, se divorciou da pregação, se divorciou da doutrina? Só se fala em doutrina, só se fala em PhD, só se fala em hermenêutica, só se fala em exegese, em seminário. Onde foi parar a oração? É por isso que os nossos púlpitos têm cabeças gordas e corações vazios. É por isso que a mensagem impressiona os ouvidos, mas não toca o coração, não transforma vidas, não salva pecadores. Porque a nossa geração de pregadores não são homens de oração, e falar de oração nesse tempo é legalismo. Mas veja os nossos pais, veja os puritanos, veja os reformadores, veja Edwards, veja Spurgeon, veja Lloyd Jones. Todos eram homens de oração. Comece por Moisés, sobe no Monte Sinai, fica 40 dias na presença de Deus. Sabe quando isso dá em hora? 960 horas na presença de Deus. Olhe para Josué, um homem que se colocava de joelhos. Olhe para Jeremias, não só se colocava de joelhos, mas era um profeta em lágrimas. A Bíblia diz que Deus ia matar o povo de Israel, e Moisés se coloca com o rosto em terra e roga. O hebraico diz que se contorcia. Deus então aplaca a sua ira em resposta à oração de Moisés. Veja Isaías, veja João Batista, e veio a palavra de João Batista quando estava no deserto, fazendo um severo jejum em oração. A Bíblia diz que Jesus ia ao monte e passava a noite inteira orando, e muitas vezes os seus discípulos estavam com ele. O homem que Deus usa é um homem de oração. A A.W. Tozer diz que Deus não se curvou à nossa pressa nervosa. Um homem que quer algo de Deus deve gastar muito tempo com ele em oração. A oração tem sido abandonada. Oração não tem sido praticada. A verdade é que os cristãos hoje nem sabem praticar esse ofício, esse elevado exercício. O que é orar, irmão? Orar nada mais é que entrar no santo dos santos. Meu irmão, véu adentro, cortina adentro. Demorou milênios para isso acontecer. O acesso vetado, tinha um véu de 2 toneladas, não podia ser penetrado por ninguém, só o sumo sacerdote uma única vez por ano. Então vem Cristo, verte o seu sangue, paga o preço, e aquele véu de alto a baixo se rasga. Para quê? Agora eu tenho acesso ao Santíssimo, agora eu posso ir o tempo que eu quiser, aonde eu quiser, do jeito que eu quiser. Como eu faço isso? Em oração. O homem que Deus usa é um homem de oração. Nós precisamos resgatar isso aqui, meu irmão. Veja, Martim Lutero, antes de comparecer diante da dieta de Worms, era onde ia se decidir, o julgamento ele ia ser feito, se ele revogaria ou não os seus escritos, as suas teses. A biografia diz que Lutero passou a noite inteira orando. Alguns dizem que escutou ele brigando literalmente com o diabo. E ele a noite inteira orando, chega diante do seu julgamento e diz: até que eu seja convencido pela palavra de Deus e pela minha consciência, não revogo e não revogarei. Deus me ajude. A noite inteira orando. John Knox, o reformador escocês, meu irmão, meu Deus do céu, meu irmão, quando a Inglaterra estava em guerra com a Escócia, a rainha da Inglaterra disse: eu não temo os exércitos escoceses, eu temo as orações de John Knox. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, o que é isso? Quantos de vocês têm coragem de dizer: dá-me as almas de Franca, senão eu morro? John Knox orou: dá-me as almas da Escócia, senão eu morro. David Brainerd dizia: me regozijo na minha necessidade de comer ou vestir, contanto que me dê almas, viverei. Dá almas, porque sem almas eu não posso viver. Hudson Taylor dizia: se eu tivesse
100 vidas darias todas para a China. A biografia diz que o sol nunca nascia, meu Deus, sem que Hudson Taylor tivesse de joelhos. Susana Wesley tinha 11 filhos, mas encontrava tempo para se trancar no quarto e passar pelo menos 1 hora em oração com o Senhor. Vamos orar. Todos os evangelistas, homens de Deus que eu conheço, todos os missionários, todos os pregadores, eram homens de oração, todos eles. Savonarola, Lutero, Calvino, Zwinglio, Dwight Lyman Moody, Dave Livingstone, David Brainerd. Precisamos resgatar esse ofício. Vem cá, me diga uma coisa, você precisa de algum PhD para orar? Você precisa de diploma? Você precisa de família? Você precisa de beleza? O que você precisa de orar? Você não tem diploma, você não tem dinheiro, você não tem recursos, você não tem dente na boca, você é analfabeto, mas você sabe se colocar de joelhos. É uma prática, meu irmão, tão fácil que até uma criança pode exercitar, meu irmão. A terra está para conhecer uma igreja que se colocar de joelhos. Não há demônios, não há potestades que resistem uma igreja que ora, uma mulher que clama e chora pelos filhos. O que o teu quarto é? Sala de pornografia? Lanchonete, onde há farelos de lanche para todo lado? Tenda dos preguiçosos, onde você passa 8, 10, 12 horas? O que é? Ou é um santuário? Ou é um tabernáculo? Ou é um quarto de guerra? Eu me lembro de um homem pregando e subiu no púlpito e dizendo: eu não vim aqui essa noite batalhar com o diabo, eu já o venci no quarto do meu hotel, eu já o derrotei lá de joelhos. Aí você acha que me convence com essa oraçãozinha litúrgica na hora do culto? Que esse Deus obrigado pelo dia na cabeceira da cama? Senhor, abençoa a minha viagem. Eu não estou falando disso, meu irmão. Eu estou falando do homem que Deus usa. Olha o termo que é usado por eles: o Deus perante cuja face estou. Eu ando com Deus, eu caminho com Deus, eu estou continuamente frente à sua face. Você sabe o que quer dizer a palavra serafins? Serafins é aqueles que ardem em chamas. Serafim é o nome de um grupo, de uma categoria de anjos. Por que tem esse nome, ardem em chamas? Por causa da proximidade que eles têm de Deus. Eles estão tão próximos de Deus que aquele fogo, aquela luz não é deles. Aquela luz é reflexo da glória de Deus. Nós temos que ser como serafins, passar tanto tempo diante de Deus, a arder da sua presença, a nos inflamar da sua glória. Let's pray, my brother. Vamos orar. Eu poderia ficar nesse tópico aqui horas. Eu poderia ficar aqui horas e fechar a igreja e iniciar uma vigília até a madrugada. Precisamos orar. Precisamos orar. Quer ser alguma coisa na vida? Começa a orar agora. Quer marcar a sua geração sem oração? Esqueça. Pastor, mas não está tudo nos decretos divinos, na soberania? Deus não move tudo conforme o seu beneplácito, a sua vontade? Claro, a oração está dentro dos decretos divinos. Deus cumpre os seus decretos através da oração. Jovens, e vocês? Vocês vão ser a geração Y. Será possível que vocês serão PhDs em mídias sociais? Será que vocês se empanturrarão de eletrônicos? Vocês não têm vergonha de Daniel na Babilônia com 16 anos?
botou o império de joelhos. Você não tem vergonha de Sadraque, Mesaque e Abednego, que diante de uma ameaça de morte, ó rei, fica sabendo, diante da sua estátua não nos curvaremos. Quer aprender um ofício nobre? Ora. Que mais é o perfil de o homem que Deus usa? Sexto, humilhação. Do verso 2 até o 24, Deus faz o quê? Ele vai trabalhar em Elias, para depois trabalhar através de Elias. Primeiro em, depois através. Muita gente quer através. Eu quero pregar, eu quero uma igreja, eu quero abrir culto, quero sediar, eu quero fazer. Deus através de mim. Não. Primeiro é em. Você não está preparado. Seu caráter é ruim. Você é medroso, desequilibrado, conhece pouco de Bíblia, está caindo em pecado ainda. Primeiro em. Processo de santificação, maturação, esculpir, formar, humilhar, fazer você viver da mão de Deus. Foi isso que Elias fez. Matriculou Elias na escola do discipulado. Primeiro, Deus ensina a dependência dele. Verso 3: retira daqui para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, na fronteira do Jordão, e beberás da torrente. Agora o verso é: beberás da torrente, e ordenarei os corvos que alimentem e te sustentem. Até aí. Veja só, primeiro passo do discipulado de Elias: aprender som. Irmãos, primeiro passo da humilhação. Elias profetiza seca, para de chover. Deus manda Elias se esconder em uma caverna, no meio dos rochedos, onde tinha um riachinho, chamado Ribeiro de Querite. Vá para lá, você vai beber do ribeiro, e os corvos buscarão comida e trarão para você. Você vai beber do rio e será alimentado dos corvos. Você vai viver da providência divina, da providência, da dependência de Deus. Não é aqui não. Da providência divina. Irmãos, você quer ser usado por Deus? Você quer ser usado por Deus? Você tem que passar por isso. Você tem que aprender a ser dependente de Deus. O justo viverá da fé. O homem que Deus usa não conta com facilidades, não conta com recursos, não conta com padrinhos, ele vive da fé. Se Deus não providenciasse água, Elias não bebia. Se Deus não providenciasse comida, Elias não comia. Como é bom viver da fé! Isso faz bem à alma, isso machuca o ego, isso fere o orgulho, isso desmonta a nossa vaidade. Foi o que Elias fez. Dependência. Segundo, humilhação. Verso 9: dispõe-te e vai a Serepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, e ordenarei uma viúva que te dê comida. Meu Deus do céu. Primeiro dependência, agora humilhação. A água do ribeiro seca, veja o verso 7. Mas passados dias a torrente secou, porque não chovia. Dependência de Deus, agora dificuldade.
todos os grandes homens que Deus usa passam por necessidades. Homens santos, mulheres santas, às vezes têm dificuldade de se manter. Deus faz isso, meu irmão, tratando o caráter deles. Eles passam por longos períodos de provação. Depois no verso 9, acabado a água, ele vai até Serepta. Para quê? Vai viver da mão de uma viúva. A viúva é pobre, tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha. Elias vai lá viver da mão de uma mulher, para passar uma das maiores humilhações. Deus, meu irmão, dependência dele, dificuldades, humilhação. Você precisa descer no vale da humilhação, passar pela escola da humilhação. É só os humilhados que serão exaltados, é só os que se humilham que Deus engrandece, que Deus usa. Não há lugar para gente soberba no reino de Deus. Todos os soberbos que se atreveram a estar diante da obra de Deus, ruíram com seus ministérios. Deus abate a soberba, Deus esmaga a soberba, Deus mói a soberba, para mostrar quem tenho eu na terra além de ti, e não há ninguém que eu queira mais que a ti. Deus faz isso, Ele humilha, Ele traz sofrimento, dependência dele, dificuldades. O justo vive da fé. Mas não só isso. Qual a outra marca do homem que Deus usa? Ele também é um homem marcado por experiências com Deus. Experiências com Deus. Primeiro, sabe como é que Elias comia? Os corvos iam até, provavelmente, o castelo de Acabe, pegavam carne, traziam no bico e davam para Elias comer. Tá, onde tem experiência com Deus ainda? Corvos são animais carnívoros. Se eles encontrassem carne, era natural que eles comessem. A providência fez com que os corvos colocassem carne na boca e não se alimentassem. E de forma sobrenatural colocavam até Elias. Experiências com Deus, os corvos. Segunda experiência, só tinha um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Verso 14, Elias diz: porque assim diz o Senhor, a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia que o Senhor fazer chover sobre essa terra. Opa, pera lá. A porção de farinha e de azeite que tinha é para fazer um bolo. Deus faz com que a farinha e o azeite se multiplique, tá? Quanto? 1 litro, 2, 10, já é um milagre. Não, até voltar a chover, 3 anos, aquela botija, o azeite não acabava, 3 anos, aquela panela, e tirava farinha, e tirava, 1 mês, 2 meses, 1 ano, e não se esgotava. Veja o sobrenatural presente na vida de Elias. Primeiro, animais carnívoros que não comiam carne, agora, farinha e azeite, que não tem fim. Terceiro, e mais impressionante experiência com Deus, a ressurreição do menino. 21, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou. Você tem coragem de ir num velório e falar isso aqui para alguém? Você tem coragem, Mateuzinho? Sua Angelinha atrás, você se debruça em cima dele e fala isso aqui: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. E o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e ele reviveu. Sabe o que é o mais impressionante? Aqui já tinha passado Adão, Noé, já tinha passado aqui Moisés, Josué. É o primeiro registro de ressurreição na Bíblia. Até essa parte, ninguém em
toda a história, havia sido ressuscitado. A primeira ressurreição veio por mão do profeta Elias. Se alguém dizer para você, não acontece mais isso nessa geração, não acontece mais isso, faz muito tempo que não acontece nada, quem sabe você marcará a história, e através de você, o primeiro grande milagre dessa cidade pode acontecer. O que é isso? O homem que Deus usa tem experiências com Deus. Busque experiências com Deus, meu irmão. A nossa fé transcende apenas o campo físico, o campo matemático. A nossa fé é transcendente, sobre-humana, supra-humana, sobrenatural. Busque experiências com Deus. Veja esse homem vendo animais carnívoros dar carne para ele. Veja esse homem ver uma botija e uma panela que não se esgotam. Veja esse homem. Pensa bem para Elias. Se ele tivesse visto, não, mas os meus camaradas profetas ressuscitou um punhado, e Moisés cansou de ressuscitar. Ele nunca tinha visto isso. Da onde que ele tirou isso? A Bíblia diz que ele se deitou em cima do menino. Olha a oração, que a alma dele regresse para ele. Que é isso, meu Deus do céu? Vamos buscar experiências com Deus. Vamos clamar a Deus nas madrugadas e dizer, fala comigo, Deus. Eu não estou dizendo desse transcendentalismo carismático de hoje, dessa coiseira de visão, revelação, profecia, nada dessas bobagens, nada dessa pirotecnia, eu não estou falando disso. Experiências trazidas pela soberania de Deus, pelo beneplácito da sua vontade, pelo bom prazer da sua vontade, mas vamos dizer, mostra teu poder, Deus, age nessa situação, glorifica teu nome aqui, fala comigo, Deus. Geralmente os homens que Deus ergue têm experiências. Busque David Brainerd, experiências em oração. Jonathan Edwards, no avivamento da Nova Inglaterra, as experiências. John Wesley, as experiências que tinha. Moody, nas ruas de Nova York, foi cheio do Espírito Santo. Veja as experiências que muitos dos puritanos, que Edwards, que Spurgeon teve. Oitavo, tempo. Veja só comigo o capítulo 18, verso 1. Muito tempo depois, veio a palavra do Senhor Elias, no terceiro ano, dizendo, vai-te, mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-te a Acabe. Presta atenção, meu irmão, esse fator é que por mim escorregam, e eu posso usar o meu exemplo, o dom que Deus me deu, que eu mais usei nesse tempo todo de treinamento, e acredito que estou sendo treinado até hoje, é a paciência. Muitos desistem, muitos se frustram, muitos entram em depressão, porque oram, buscam, esperam, e Deus não vem, Deus não faz, você cai, vai de mal ao pior, se esfria, e você diz, não, já era, eu não sou escolhido, e etc. Não, meu irmão, a formação de um homem leva tempo. O texto diz, veja só, muito tempo depois do que? Do treinamento da viúva de Serepta, dos corvos do ribeiro de Querite, das experiências, no anonimato, escondido, caindo, levantando, chorando, rindo. Muito tempo. Deus demora anos para formar um homem. E Embaldes diz que demora-se 20 anos para preparar um sermão, porque demora 20 anos para preparar um homem. Você precisa ter paciência. Não é seu tempo, é o tempo de Deus. Não é a sua forma, é a forma de Deus. Tenha paciência. Não há nada de errado com a demora, com as quedas, com as dificuldades.
é que é necessário para um homem ser erguido muito tempo de trabalho. Para isso, paciência. Quando Deus chamou Moisés, quantos anos depois Deus foi usar Moisés? Quantos anos Moisés teve que esperar? 40 anos cuidando do rebanho de Jetro, para depois ir diante de Faraó. José, 13 anos preso no calabouço com Potifar, para depois ser governador do Egito. O próprio Jesus, quantos anos? 30 anos, segundo a tradição judaica, para ser usado apenas 3. João Batista, a mesma coisa, aproximadamente 30 anos, para ser usado 6 meses. Paulo, 1000 dias na Arábia, tempos e tempos escondidos, o grande Paulo. Deus, para usar um homem, demanda tempo. Tenha paciência. Pastor, eu vou errar muito. Vixe, é o que você mais vai fazer. Eu vou cair muito. Nossa, você não vai ficar de pé. Pastor, eu vou sofrer agruras, depressões, intempéries, perseguições, hostilidade. Você vai passar sim, porque faz parte do plano de Deus. Mas tenha calma, o que para você parece indício de perdição é bênção, de derrota é de vitória, de frustração é de sucesso. Deus leva tempo. Por fim, vamos terminar com o nome Elias. Elias. A palavra Elias é uma palavra hebraica composta por 2 nomes, El-Yah, Elias. El de Deus, Yah de Yahweh, o Senhor. Quer dizer o que, Elias? Deus é o meu Senhor. Essa é a ideia. Deus é o meu Senhor. Eu quero terminar como? Dizendo, para ficar bem claro tudo que eu falei, que é tudo por graça. Elias só foi o que foi, porque foi no poder de Deus. A glória é de Deus, o poder é de Deus, a honra é de Deus, é pela graça de Deus. Por isso que Elias dizia, Deus é o meu Senhor, e é no poder dEle, na força dEle, na dependência dEle, para a glória dEle que eu vou. É nessa consciência que você tem que ter. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força. Aquele que se gloriar, glorie nisso, em me conhecer. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É o que o texto diz. A honra é de Deus, meu irmão. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A glória é de Deus. Quando você for, você vai em nome de Deus. Você vai para honrar o Deus que fez o céu e a terra. Você vai na graça de Deus. E Deus então te usará. Esse é o perfil do homem que Deus usa. Os tempos são difíceis, crise e trevas. Deus opera, mas faz uso dos seus instrumentos, homens e mulheres. Será que tem alguém aqui disponível? Não são todos, mas enquanto eu pregava, ardia no teu peito, queimava o teu coração, passava-se algo na sua cabeça, eu não posso continuar nesse estado, eu preciso me mexer. Pode ser um indício que Deus quer fazer algo com você. Fecha os olhos, curva a cabeça, vamos orar.